Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O sol de Lisboa batia forte naquela tarde de verão, quando eu, Catarina, entrei na casa da minha família em Alfama, carregando uma garrafa de vinho do Douro que havia comprado especialmente para o almoço de domingo. O aroma de bacalhau assado preenchia o ar, misturado ao som de risadas distantes e o tilintar de talheres. Minha cunhada Sofia estava na cozinha, com seu sorriso falso esticado como uma máscara de carnaval, ajudando minha mãe a preparar a sobremesa. Catarina, que bom que veio! O João está lá fora com o Miguel, contando histórias antigas, disse ela, inclinando-se para me dar um beijo no rosto que parecia mais uma inspeção do que afeto. Eu sorri de volta, mas por dentro, algo fervia. Fazia meses que eu observava, coletava pedaços de um quebra-cabeça que ninguém mais via. Meu irmão João, sempre o otimista, o homem que construiu uma pequena empresa de exportação de azeite com as próprias mãos, merecia mais do que isso. Merecia a verdade, mesmo que ela doesse como uma faca enferrujada no peito. Tudo começou inocentemente, ou pelo menos era o que eu pensava. Há 2 anos, João e Sofia se casaram em uma cerimônia linda na igreja de São Vicente, com vistas para o Tejo. Eu fui a madrinha, orgulhosa de ver meu irmão encontrar alguém que parecia complementar sua vida agitada. Sofia era de Porto, com cabelos escuros e olhos que brilhavam como o oceano em Cascais, e trabalhava como designer gráfica freelance. Ela trouxe cor para a nossa família tradicional com suas ideias modernas sobre decoração e viagens, mas logo as rachaduras apareceram. Miguel, o melhor amigo de João desde a universidade e sócio na empresa, começou a frequentar a casa com mais frequência. Estamos expandindo para o Brasil, Catarina. O Miguel é essencial nisso, explicava João, enquanto Sofia servia café com um brilho extra nos olhos quando Miguel contava piadas bobas sobre suas aventuras em São Paulo. Eu morava em um apartamento pequeno em Bairro Alto, trabalhando como professora de história na universidade. Então via tudo de fora, como uma espectadora de um fado triste se desenrolando. Primeiro foram as mensagens no celular de Sofia que eu vi por acidente durante uma visita. Ela havia deixado o telefone na mesa enquanto tomava banho, e uma notificação piscou. Saudades do nosso almoço em Sintra. Beijos, M. Meu coração acelerou. Podia ser coincidência, mas Sintra? Miguel havia mencionado uma viagem de negócios para lá na semana anterior, e João não fora junto. Eu ignorei na hora, convencendo-me de que era paranoia minha. Afinal, eu havia passado por um divórcio ruim há 5 anos e talvez estivesse projetando desconfiança em tudo. Mas as sementes da dúvida cresceram. Em uma festa de aniversário da minha sobrinha pequena, a filha de João e Sofia, chamada Ana, de 4 anos, eu ouvi a menina tagarelando inocentemente. Tio Miguel vem brincar comigo quando o papai viaja. Ele e a mamãe fazem piquenique no jardim. Piquenique? João viajava muito para feiras de azeite em Espanha e Itália, deixando Sofia sozinha com Ana. Miguel, casado com Rita, uma enfermeira dedicada, não tinha motivos para visitas tão frequentes. Comecei a prestar atenção nos detalhes. O perfume de Sofia que cheirava ao aftershave de Miguel, as fotos nas redes sociais onde eles apareciam juntos em eventos profissionais e as desculpas esfarrapadas quando eu ligava e Sofia parecia ofegante, como se tivesse corrido para atender. Decidi agir. Não sou de confrontos diretos. Prefiro fatos, como boa historiadora que sou. Contratei um detetive particular, o Sr. Paulo, um homem discreto de meia-idade que operava de um escritório modesto em Chiado. Senhorita Catarina, isso pode revelar coisas que você não quer ver, avisou ele, ajustando os óculos enquanto eu entregava fotos de Sofia e Miguel. Estou preparada. Meu irmão merece saber se está sendo traído. O custo era alto, 1.000 euros de adiantamento, mas valia cada centavo. Paulo usou câmeras, rastreamento de GPS e até microfones legais para capturar evidências. As primeiras fotos chegaram por e-mail uma semana depois.
Sofia e Miguel em um café em Belém, mãos entrelaçadas sobre pastéis de nata, rindo como amantes em um filme romântico. Depois, áudios de ligações. Amo você, Sofia. O João nunca vai suspeitar. Meu estômago revirou. Não era só um caso passageiro. Era uma traição profunda, planejada. Descobri que Miguel estava desviando fundos da empresa para contas pessoais, talvez para financiar uma vida dupla ou fugir com Sofia. Rita, a esposa dele, era alheia, focada no trabalho no hospital de Santa Maria. Enquanto isso, a vida familiar prosseguia como se nada estivesse errado. João me contava animado sobre planos de férias em Algarve com Sofia e Ana. Ela é perfeita, Catarina. Me apoia em tudo. Eu mordia a língua, esperando o momento certo. O detetive revelou mais. Eles se encontravam em um hotel boutique em Óbidos, fingindo viagens de trabalho. Uma gravação mostrava Sofia dizendo: "O João é bom, mas você me faz sentir viva, Miguel." Viva? Enquanto destruía uma família? O clímax se aproximava com a festa de São João, a celebração tradicional em Porto, para onde Sofia insistira em ir visitar a família dela. Mas eu sabia que era pretexto. Miguel estaria lá, por coincidência. Planejei tudo. Compilei um vídeo com as evidências, editado em segredo no meu laptop. Se você vai expor, faça com impacto, aconselhou Paulo. Eu hesitei. Era cruel? Mas lembrar das noites que João chorou após discussões com Sofia, achando que era culpa dele, me deu força. Na véspera da viagem, ajudei a empacotar as malas na casa, em Alfama. Ana pulava animada. "Vamos ver fogueiras, tia Catarina." Sofia, com seu ar superior, comentou: "Você devia vir conosco. Quem sabe encontra alguém em Porto." Seu tom era condescendente, como se eu fosse a solteirona amarga. Sorri. "Talvez eu vá de surpresa." E fui. Cheguei a Porto de trem, me hospedando em um hotel discreto. A festa de São João estava em pleno vapor. Martelinhos de plástico batendo, sardinhas grelhadas no ar, balões subindo ao céu. A família de Sofia se reuniu em uma casa antiga no Ribeira, com vistas para o Douro. João estava feliz, bebendo vinho verde e dançando com Ana nos braços. Miguel chegou de surpresa, abraçando João como o irmão que nunca teve. Sofia trocou olhares cúmplices com ele. Durante o jantar, com pratos de tripas à moda do Porto e caldo verde, eu esperei o momento. Quando todos brindavam a felicidade da família, peguei o controle remoto da TV na sala. Eu havia conectado meu pendrive antes. "Vamos assistir a um vídeo caseiro?" "Memórias felizes", anunciei com voz doce. A tela acendeu e lá estavam. Fotos de Sofia e Miguel se beijando em Óbidos. Áudios de confissões, extratos bancários mostrando desvios. O silêncio caiu como uma bomba. João congelou, copo na mão. Sofia empalideceu. "Isso é mentira?" "Catarina, sua invejosa!" Miguel tentou fugir, mas parentes o bloquearam. "João, ouça!" swingou ele. Mas meu irmão o interrompeu com um soco que ecoou pela sala. Ana chorou, confusa, e eu a peguei no colo. "Vai ficar tudo bem, pequena." A família de Sofia, chocada, virou-se contra ela. "Como pôde fazer isso à nossa menina?" Zrenia gritou à mãe dela. Rita, que eu havia convidado anonimamente, apareceu na porta. Eu sabia que algo estava errado. Ela confrontou Miguel com lágrimas, revelando que já suspeitava de suas viagens. João, devastado, me olhou. "Por que não me disse antes?" "Você não acreditaria sem provas", respondi. A noite terminou em caos. Polícia chamada para acalmar ânimos, Sofia expulsa da casa pela própria família. Miguel fugiu, mas não por muito tempo. Os desvios levaram a uma investigação. Nos dias seguintes, João pediu divórcio. Sofia tentou se defender no tribunal, alegando manipulação, mas as evidências eram irrefutáveis. Ela perdeu a custódia compartilhada de Ana, ganhando apenas visitas supervisionadas. Miguel enfrentou processos por fraude, perdendo o emprego e o casamento com Rita. Mas a cura veio devagar. João e eu passamos noites conversando em cafés de Lisboa, reconectando como irmãos. Ana se adaptou, crescendo com amor verdadeiro. E eu? Aprendi que, às vezes, a verdade é o melhor martelinho de São João
Bate forte, mas liberta. Se você está lendo isso, comente de onde é no Portugal ou além-mar. Porque, caros amigos, a traição pode dançar nas festas, mas a justiça sempre vence o fado. Dias seguintes àquela noite caótica em Porto foram como uma ressaca coletiva, com o Douro correndo calmo lá embaixo, enquanto as vidas se agitavam em turbulência. João, meu irmão, sentou-se no sofá da casa da família de Sofia. Ou melhor, o que restava dela, já que os parentes dela o acolheram como vítima enquanto expulsavam a própria filha para a rua fria da Ribeira. Seus olhos vermelhos de choro e raiva fixavam o vazio. Ana dormindo no colo dele como se o mundo não tivesse desabado. Catarina, como eu fui tão cego. Anos jogados fora por causa de mentiras que eu engolia como vinho doce, murmurou ele, a voz rouca de quem mal dormira. Eu me agachei ao lado, tocando seu ombro, sentindo o peso da verdade que eu carregara sozinha por meses. Não foi cegueira, João. Foi confiança, e eles abusaram dela como ladrões na calada da noite. Rita, a esposa de Miguel, não perdeu tempo. Chegara à festa após um telefonema anônimo meu. Sim, eu planejei isso, porque justiça não é só para uma família, mas para todas as afetadas. Ela confrontara Miguel ali mesmo, entre as sardinhas frias e os martelinhos abandonados, gritando verdades que ecoaram pelas ruas estreitas. Você me trocou por essa traidora, enquanto eu salvava vidas no hospital. Seus filhos perguntam por você e você aqui, vivendo uma fantasia barata. Miguel, o covarde que se revelara, tentou se defender com desculpas esfarrapadas sobre pressões do trabalho e momentos de fraqueza. Mas Rita já ligava para um advogado, amigo, uma mulher feroz chamada Inês, especializada em divórcios contenciosos. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre as pontes do Douro, Rita já havia congelado as contas conjuntas e marcado uma audiência para a custódia dos filhos, Pedro e Luísa, de 7 e 9 anos. De volta a Lisboa, o trem balançava como se tentasse acalmar nossos ânimos, mas João carregava Ana no colo, murmurando canções de ninar para disfarçar as lágrimas. Sofia ligara dezenas de vezes, alternando entre súplicas chorosas e ameaças venenosas. Você destruiu tudo, Catarina. Vou processar você por difamação, por invadir minha privacidade. Eu bloqueei o número, mas as mensagens continuavam via e-mail, cheias de ódio disfarçado de vitimização. João, me perdoe, foi um erro, Miguel me manipulou, mentia ela, ignorando que as gravações provavam o contrário. Meu irmão, enfim desperto, deletava tudo sem ler, focando em Ana, que perguntava inocentemente: Mamãe vai voltar? O tio Miguel sumiu? Explicar traição a uma criança de 4 anos é como contar um fado sem melodia. Dói na alma. Na capital, a rotina se transformou em batalha. João contratou um advogado, o doutor Vasco, um homem de óculos grossos e fala precisa, que analisou as evidências como um detetive de romance policial. Senhor João, isso não é só adultério. Há indícios de fraude financeira. Miguel desviou fundos da sua empresa para contas offshore, provavelmente para financiar essa relação. Os extratos bancários obtidos por Paulo, o detetive, mostravam transferências suspeitas para o Brasil, disfarçadas de investimentos em exportação. A empresa de azeite que João construíra com suor e noites insones estava à beira do abismo. Vamos denunciar a PJ, sugeriu Vasco, referindo-se à polícia judiciária. Eu assenti, lembrando das noites em que ajudara João a embalar garrafas de azeite virgem extra, sonhando com mercados em França e Alemanha. Enquanto isso, Sofia se instalou em um apartamento alugado no Porto, perto da família que mal a suportava agora. Ela tentava reconquistar aliados, postando nas redes sociais fotos antigas de momentos felizes com João e Ana, com legendas como "O amor verdadeiro vence obstáculos". Hipocrisia pura, pois eu monitorava tudo. Sim, tornei-me uma sombra digital, usando ferramentas gratuitas para rastrear perfis. Seus amigos do norte, outrora leais, viravam as costas. Uma prima chamada Beatriz comentou publicamente: traição não é obstáculo, é escolha. Adeus, Sofia. Miguel, por sua vez, sumira para o Brasil, alegando negócios urgentes,
mas Rita descobrira que ele transferira bens para uma conta em nome de uma tal de Carla, talvez outra amante. Homens como ele não param em uma, desabafou Rita em um café comigo em Belém, enquanto comíamos pastéis quentes. Obrigada por me alertar, Catarina. Sem você, eu ainda seria a tola. A audiência preliminar no Tribunal de Família, em Lisboa, foi um espetáculo de mentiras e revelações. Sofia apareceu vestida como uma vítima de novela, com saia plissada e blusa branca, chorando copiosamente enquanto seu advogado, um sujeito oleoso chamado Rui, argumentava: minha cliente foi seduzida por um sócio manipulador. O casamento já estava em crise por causa das ausências do marido. João, ao meu lado, tremia de raiva, mas Vasco contra-argumentou com as gravações. Aqui, senhora juíza, áudios onde a senhora Sofia declara amor eterno ao amante, enquanto planeja fugir com ele. A juíza, uma mulher de meia-idade chamada Margarida, franziu a testa. Isso muda tudo. Custódia temporária para o pai, visitas supervisionadas para a mãe. Ana ficaria com João na casa de Alfama, onde eu me mudei temporariamente para ajudar, cozinhando cozido à portuguesa, lendo histórias de princesas que não traem e levando a menina ao oceanário para ver peixes coloridos e esquecer o caos. Mas as complicações financeiras explodiram como fogos de artifício em uma festa mal planejada. A polícia judiciária invadiu o escritório da empresa, confiscando computadores e documentos. Miguel, extraditado do Brasil após um mandado internacional, chegou algemado ao aeroporto de Lisboa, o rosto pálido como leite coalhado. Foi tudo ideia dela. Zrênia ele durante o interrogatório, traindo Sofia como o rato que era. Provas mostravam que eles planejavam vender a empresa por baixo dos panos, dividindo lucros e fugindo para o Rio. João, assistindo ao depoimento via vídeo, apertou minha mão. Catarina, se não fosse você, eu perderia tudo. Eu sorri fracamente, mas por dentro o alívio misturava-se à tristeza. Famílias desfeitas, crianças confusas, sonhos pisoteados. Rita, agora divorciada, reconstruiu a vida com os filhos em Cascais, abrindo uma clínica particular com a ajuda de uma herança. Vou viajar para o Alentejo com as crianças, respirar ar puro, contou-me por telefone. Sofia, isolada, tentou um último golpe. Processou-me por invasão de privacidade, alegando que o detetive Paulo violara leis. Mas o juiz descartou. Evidências obtidas legalmente para proteger uma família não são invasão, senhora. Ela perdeu, pagando custas judiciais que a deixaram endividada. Meses se passaram, e João começou a sorrir novamente. Inscreveu Ana em aulas de natação no Tejo, recontratou funcionários leais para salvar a empresa e até saiu para um jantar com uma antiga amiga da universidade, chamada Teresa, uma arquiteta de olhos verdes que o fazia rir como antigamente. Não é nada sério, Catarina, mas é bom sentir esperança, confessou ele uma noite, enquanto bebíamos ginginha no miradouro da Senhora do Monte. Ana, crescendo forte, desenhava famílias felizes sem a mãe ausente e me chamava de tia-mãe com carinho. Porém, o destino reservava mais surpresas. Uma carta chegou, de um laboratório em Coimbra. Sofia exigira um teste de paternidade para Ana, em uma tentativa desesperada de ganhar vantagem na custódia. Para provar que João não é o pai biológico, alegava ela, insinuando que Miguel era o verdadeiro. Meu coração parou. João leu a carta tremendo. E se for verdade? Eu a amo como filha, Catarina. O teste veio, e o resultado abalou tudo. Ana não era de João, era de Miguel. Como? Nós tentamos por anos e ela engravidou logo após conhecer ele. Component placement, murmurou João, caindo no sofá. Mas em vez de raiva, veio determinação. Biologia não define família. Eu criei ela, eu sou o pai. Ele lutou nos tribunais, provando o vínculo emocional, e ganhou custódia plena. Sofia, humilhada, sumiu para o norte vivendo de bicos como designer freelance, sozinha com suas escolhas. Miguel, condenado a 3 anos por fraude, escreveu cartas de arrependimento da prisão em Tires, mas ninguém respondeu. Que apodreça lá, disse Rita, agora namorando um médico colega. João
Livre, expandiu a empresa para novos mercados, exportando azeite orgânico para a Europa. E eu? Voltei ao meu apartamento em Bairro Alto, lecionando história com paixão renovada, contando aos alunos sobre traições antigas que moldaram nações, porque a história pessoal é tão épica quanto a coletiva. Mas a verdadeira cura veio em uma viagem familiar ao Algarve, com praias douradas e ondas suaves. João, Teresa, agora oficial, Ana e eu caminhávamos pela areia, construindo castelos que não desabavam. Obrigado por não desistir de mim, mana, disse João, abraçando-me enquanto o sol se punha. Às vezes a família precisa de um guardião como você. Eu ri, sentindo o sal no ar. E às vezes, a vingança é só justiça com sotaque português. As ondas do Algarve lambiam a areia dourada como se lavassem as máculas do passado, enquanto nós quatro, João, Teresa, Ana e eu, nos espalhávamos pela praia de Albufeira, com o sol de fim de tarde pintando o horizonte de laranja e rosa. Ana, agora com 5 anos e uma energia que parecia infinita, corria atrás de gaivotas, gritando de alegria, alheia aos ecos da tempestade que quase nos afogara. Teresa, com seu cabelo cacheado dançando ao vento salgado, segurava a mão de João com uma naturalidade que aquecia o peito. Ela não era uma substituta, mas uma ponte para um futuro que meu irmão merecia, cheia de projetos arquitetônicos que incluíam reformar a casa em Alfama com toques modernos, mas respeitando os azulejos antigos. Vamos adicionar uma varanda com vista para o Tejo, sugeria ela. E João assentia, os olhos brilhando não mais de dor, mas de possibilidade. De volta a Lisboa, a rotina se entrelaçava com novidades inesperadas. A empresa de azeite florescera além das expectativas. Com Miguel atrás das grades, João reconquistara investidores que fugiram durante o escândalo, expandindo para mercados na Ásia. Imagine, azeite português em mesas de Tóquio e Singapura. Ele me convidou para uma reunião informal no escritório, agora reluzente com móveis novos e paredes adornadas por quadros de artistas emergentes do Porto. Catarina, quero que você entre como consultora histórica. Pense, rótulos inspirados na Era dos Descobrimentos, contando a saga do azeite, desde os romanos até Vasco da Gama. Eu ri, surpresa com a oferta, mas aceitei. Afinal, misturar aulas na universidade com um negócio familiar era como tecer um tapete, arraiolos com fios de passado e presente. Sofia, no entanto, não desaparecera como um fantasma banido. Ecos dela surgiam em cartas anônimas enviadas para a casa, cheias de recortes de jornais sobre famílias destruídas por inveja, e ameaças veladas como "o karma volta a Catarina e o seu está chegando". Ignorei-as no início, jogando no lixo com o mesmo desprezo que se descarta cascas de tremoços. Mas uma noite, ao voltar de uma aula noturna sobre a Inquisição, encontrei meu apartamento em Bairro Alto revirado. Livros espalhados, gavetas abertas e uma mensagem rabiscada no espelho do banheiro. Você roubou minha vida. Agora eu tomo a sua. Meu coração disparou como um elétrico subindo a calçada da glória. Chamei a polícia que registrou como arrombamento, mas eu sabia. Era Sofia. Ou talvez um capanga contratado com o pouco que restara dela. João, ao saber, insistiu que eu me mudasse de volta para a Alfama. Não é favor, mana. É família. Aceitei, transformando o quarto de hóspedes em um estúdio com mapas antigos e pilhas de livros sobre traições históricas. De Cleópatra a Catarina, a Grande, inspirando minhas palestras. Ana adorava invadir o espaço, pedindo histórias de rainhas guerreiras que venciam vilões, e eu contava, adaptando para que ela visse força na resiliência. Teresa se tornou aliada nessa nova fase, cozinhando pratos alentejanos como migas com poejo e conversando sobre como a arquitetura pode curar feridas, redesenhando espaços para novas memórias. Uma reviravolta veio via e-mail de Paulo, o detetive. Senhorita Catarina, descobri algo sobre Sofia. Ela está em Faro, trabalhando em um ateliê de design, mas há ligações com um grupo de cybercriminosos, talvez explicando as ameaças.
Intrigada, contratei-o novamente, dessa vez para monitorar digitalmente. Relatórios mostravam Sofia postando em fóruns obscuros, sob pseudônimos como Vingadora do Norte, planejando difamações online contra João, alegando que ele a forçara ao adultério por negligência. Ridículo, mas perigoso em tempos de redes sociais virais. Alertei Vasco, o advogado, que moveu uma ação por calúnia, congelando perfis falsos e expondo a rede de mentiras. Enquanto isso, Rita me surpreendeu com uma visita inesperada em um café no Chiado, trazendo Pedro e Luísa, as crianças de Miguel, agora radiantes com a estabilidade que a mãe lhes dera. Catarina, sem você, eu ainda estaria no escuro. Agora, estou escrevendo um livro sobre superação, traições modernas. Como sobreviver ao caos conjugal. Rimos juntas, trocando histórias como velhas amigas forjadas no fogo. Ela revelara que Miguel, da prisão, enviava cartas pedindo perdão, mas ela as queimava em rituais simbólicos no quintal de Cascais, liberando cinzas ao vento como oferendas a Netuno. João e Teresa anunciaram o noivado em uma ceia simples na casa de Alfama, com bacalhau à brás e vinho maduro do Dão. Ana, vestida de fadista mirim, cantou uma canção improvisada. Papai e tia Teresa, amor como o mar. Eu brindei, sentindo lágrimas de alegria, não as de outrora, amargas, mas doces como pastéis de Tentugal. O casamento seria em Évora, no Templo Romano, simbolizando o renascimento sobre ruínas antigas. Você será a madrinha novamente, Catarina, disse João. E eu aceitei, prometendo um discurso sobre lealdade que ecoaria como os sinos da Sé. Mas sombras persistiam. Sofia apareceu em Faro, confrontada pela polícia após uma denúncia de hacking. Tentara acessar contas da empresa de João. Presa temporariamente, ela ligou para mim de uma cabine. Por quê? Por que não me deixou em paz? Minha resposta foi fria como o vento da Serra da Estrela. Você escolheu o caos, Sofia. Eu escolhi proteger o que é meu. Ela chorou, mas sem remorso verdadeiro, apenas raiva de quem perde o jogo que armou. Com o tempo, a paz se instalou como névoa matinal no Tejo. Ana crescia bilíngue, aprendendo inglês com Teresa para futuras viagens. João viajava menos, priorizando jantares em família com pratos como cataplana de marisco. Eu, lecionando com vigor, publiquei um artigo sobre traições na história portuguesa, de Inês de Castro a traições contemporâneas, usando anônimos para mascarar nossa saga, mas sabendo que a catarse era real. Em uma caminhada pelo Castelo de São Jorge, com vistas panorâmicas de Lisboa, estendendo-se como um tapete vivo, João parou e disse: Mana, você não. Só salvou minha vida. Você me ensinou a ver além das ilusões. Eu sorri, o vento levando palavras. E você me mostrou que o amor familiar é o verdadeiro tesouro dos descobrimentos, inabalável, eterno. Ali, entre muralhas antigas, o futuro se abria como o Atlântico, vasto e promissor, sem espaço para traidores. Entre as muralhas do castelo de São Jorge, onde o vento sussurrava segredos de conquistas passadas, o horizonte de Lisboa se estendia como um convite irrecusável. E nós descemos as escadarias de pedra irregular, com o eco dos nossos passos, misturando-se ao canto distante de um fadista de rua. João, com o braço ao redor dos meus ombros, propôs um desvio inesperado. Que tal um piquenique improvisado no Jardim da Estrela? Ana adoraria os pavões. Teresa, já integrada como se sempre tivesse feito parte do nosso clã, aplaudiu a ideia. E logo estávamos a caminho, parando em uma mercearia no Rato, para comprar queijos da Serra da Estrela, pão alentejano crocante e figos, maduros que explodiam de doçura ao toque. No jardim, sob a sombra de magnólias centenárias, espalhamos uma manta xadrez e nos entregamos a uma tarde de indolência, com Ana explorando os lagos artificiais, perseguindo folhas caídas como se fossem tesouros perdidos dos navegadores. Lembra quando éramos miúdos e fingíamos ser piratas no Tejo? Perguntei a João, mordiscando um pedaço de presunto de Chaves. Ele riu, uma gargalhada genuína que ecoava como música após anos de silêncio forçado. Sim,
E você sempre era a capitã implacável, afundando meus navios de papel. Teresa ouvia fascinada, traçando esboços no seu caderno de anotações. Ideias para um pavilhão familiar no Jardim de Alfama, inspirado em quiosques vitorianos, mas com painéis solares para um toque ecológico. Mas nem tudo era serenidade. Uma nuvem pairava, na forma de uma notificação no meu telemóvel, durante aquela pausa idílica. Era do Dr. Vasco. Novidades no caso de Sofia. Ela apelou da decisão de calúnia e agora alega assédio moral por parte da família. Precisamos de depoimentos adicionais. Meu estômago revirou-se como ondas em Cabo da Roca. Sofia, mesmo derrotada, insistia em arrastar correntes do passado, transformando sua ruína em uma cruzada contra nós. Compartilhei com João, que franziu a testa. Ela não desiste, hein? Mas desta vez, vamos contra-atacar com fatos irrefutáveis. As gravações, os testemunhos de Rita. Teresa prática como sempre sugeriu. Inclua especialistas em psicologia. Prove que as ameaças dela configuram dano emocional reverso. A semana seguinte transformou-se em um turbilhão de reuniões jurídicas no escritório de Vasco, um espaço apertado na Baixa Pombalina, com vistas para o elevador de Santa Justa, subindo e descendo como um metrônomo urbano. Depus sobre as cartas anônimas, o arrombamento, as postagens venenosas, pintando Sofia não como vítima, mas como arquiteta de sua própria derrocada. Ela planejou tudo com Miguel, desde os desvios até a paternidade oculta, afirmei, com voz firme como as fundações da Torre de Belém. O juiz, um homem idoso chamado Antônio, com bigode grisalho e olhos penetrantes, ouviu atentamente, arquivando o apelo como infundado e manipulador. Sofia, representada remotamente de Faro, apareceu na tela do tribunal com o rosto abatido, cabelos desarrumados, murmurando defesas que soavam ocas como conchas vazias na praia da Costa da Caparica. Com essa vitória, o ar limpou-se, permitindo que focássemos em celebrações. O casamento de João e Teresa aproximava-se, e eu me envolvi nos preparativos em Évora, viajando para lá em um fim de semana chuvoso, onde o templo romano se erguia estoico contra o céu cinzento. Escolhemos flores silvestres do Alentejo, estevas e alecrim, para decorar o altar, e um catering com enchidos regionais e vinhos de talha que evocavam tradições milenares. Ana, excitada, provava vestidos de daminha com rendas de Viana do Castelo, girando como uma bailarina de folclore. Vou jogar pétalas como chuva de estrelas. Teresa, com sua visão arquitetônica, planejou uma recepção em uma herdade próxima, com tendas transparentes que permitissem ver as estrelas, simbolizando transparência após anos de sombras. Entretanto, uma surpresa veio de Rita, que me convidou para um retiro em Sintra, ironicamente, o local de um dos encontros ilícitos de Sofia e Miguel. Vamos transformar memórias ruins em boas, disse ela. E aceitamos, levando Pedro e Luísa para um fim de semana de caminhadas pela Quinta da Regaleira, explorando poços iniciáticos e grutas místicas. As crianças, unidas pelo trauma compartilhado, brincavam como primos distantes, construindo alianças que curavam feridas intergeracionais. Meu pai era mau, mas agora temos mães fortes, sussurrou Luísa para Ana, enquanto observávamos do alto de uma torre, o nevoeiro envolvendo o palácio como um véu protetor. De volta, a empresa de João ganhou um prêmio em uma feira internacional em Madrid. Melhor azeite inovador. Graças a uma linha nova infundida com ervas medicinais. Ideia minha inspirada em tratados históricos de botânica portuguesa. Celebrei com uma aula especial na universidade, convidando João como palestrante. Da traição a triunfo. Lições empresariais da resiliência lusitana. Os alunos aplaudiram, e um deles, um rapaz de olhos curiosos chamado Diogo, aproximou-se depois. Sua história soa como um romance de Camilo Castelo Branco, mas com final feliz. Sorri, pensando em como a realidade supera a ficção em reviravoltas. Sofia, enfim silenciada pelo tribunal, enviou uma última carta, não anônima, mas assinada, pedindo perdão em tons patéticos. Errei, mas o amor me cegou. Deixe-me ver Ana uma vez por ano.
João leu e rasgou. Amor? Isso foi ganância disfarçada. Mandamos uma resposta via advogado. Visitas só com supervisão psicológica, priorizando o bem-estar da criança. Ela aceitou, desaparecendo em um emprego obscuro em Algarve, talvez limpando casas de veraneio, ironia para quem outrora sonhava com luxo. O dia do casamento amanheceu radiante em Évora, com o sol dourando as colunas romanas como se abençoasse a união. Eu, como madrinha, caminhei ao lado de Ana, que espalhava pétalas com graça infantil, enquanto Teresa, em um vestido fluido inspirado em trajes mouriscos, trocava votos com João. Prometo honestidade como o granito alentejano, amor eterno como o oceano. A recepção fluiu com danças, ranchos e fados alegres, e eu brindei, às tempestades que nos fortalecem e aos portos seguros que encontramos. Rita, convidada especial, dançou com um novo amor selando ciclos. Meses após, com Teresa grávida de gêmeos, surpresa dupla. Swing, anunciou João. A família expandia como videiras no Douro. Ana ganharia irmãos, e eu, sobrinhos para mimar com histórias de heróis lusos. Em uma viagem à Madeira, mergulhamos em levadas verdejantes, sentindo a ilha como metáfora de renovação. Cachoeiras lavando o velho, flores brotando no novo. Catarina, você é o farol da nossa família, disse João, enquanto observávamos o pôr do sol no pico do Arieiro, o mundo aos nossos pés. Mas a vida caprichosa trouxe um eco final. Miguel, solto após cumprir pena reduzida por bom comportamento, tentou contato via LinkedIn, oferecendo consultoria gratuita para a empresa. João bloqueou, rindo. Alguns navios afundam e ficam no fundo. Eu, em minha aula sobre a expansão marítima, usei isso como lição. Traidores são como tormentas. Passam, mas deixam lições para navegações futuras. Assim, em Lisboa, com o Tejo, refletindo luzes noturnas, a saga encerrava não com vingança, mas com vitórias sutis. Risos em jantares, crianças correndo em jardins, amores reconstruídos. Porque, no fim, a verdadeira revanche é viver plenamente, deixando os traidores para trás como relíquias de um museu esquecido. Sob a bruma vulcânica da Madeira, onde o ar carregava o perfume de levadas floridas e o Oceano Atlântico rugia contra penhascos negros, a família, agora ampliada com os gêmeos ainda no ventre de Teresa, explorava trilhas sinuosas, pisando em lajes, de basalto que ecoavam como tambores ancestrais. João carregava uma mochila com ponchas quentes e bananas prateadas, enquanto Ana, com botas enlameadas, colhia flores de hortênsia azuis, declarando-as coroas para os bebês que vêm voando das nuvens. Teresa, com a barriga sutilmente arredondada, traçava mapas imaginários no ar. Aqui, poderíamos construir uma casa de férias com vista para o Pico do Ruivo, usando madeira sustentável e painéis que captam a energia das ondas. Eu observava tudo isso, de uma rocha saliente, sentindo o spray salgado no rosto, pensando em como as ilhas remotas curam almas continentais, lavando resquícios de amargura com chuvas tropicais inesperadas. De volta ao continente, o outono chegava manso a Lisboa, com folhas de plátanos dançando nas ruas do Príncipe Real, e a vida assumia ritmos de uma sinfonia em reconstrução. Os gêmeos, batizados in útero como Mateus e Leonor em homenagem a exploradores lusos, agitavam-se em ultrassons que João exibia orgulhoso no escritório. Agora um hub de inovação com parcerias em olivais biodinâmicos da Beira Baixa. Catarina, venha ver. Estamos lançando uma app para rastrear a origem do azeite, da árvore, à mesa, usando blockchain inspirado em cartógrafos quinhentistas. Convidou-me ele durante um almoço no Time Out Market, onde provávamos petiscos de polvo, grelhado e queijos de cabra da ilha de São Jorge. Aceitei o desafio, integrando narrativas históricas à tecnologia. Lições de Fernão de Magalhães sobre perseverança viravam tutoriais interativos, transformando o produto em uma experiência cultural. Mas ecos do passado não se dissipavam como névoa matinal.
Uma manhã, enquanto lecionava sobre o Tratado de Tordesilhas na universidade, recebi um envelope selado com carimbo de Faro. Dentro, uma foto antiga de Ana Bebê, com uma nota rabiscada. Ela é minha por direito. Um dia conto a verdade que você escondeu. Sofia, persistente como ervas daninhas em vinhedos negligenciados, tentava semear dúvida via correio, talvez na esperança de reconquistar fragmentos de custódia. Mostrei a João durante um chá de camomila no nosso jardim em Alfama, onde as buganvílias escalavam muros como rebeldes floridos. Ela não para, mana. Mas agora, com os gêmeos vindo, não há espaço para veneno. Teresa, ouvindo, propôs: contratemos um mediador familiar em vez de tribunais. Talvez uma conversa guiada em terreno neutro, como o Mosteiro dos Jerônimos, para fechar capítulos sem mais. Sangue. A ideia frutificou em uma sessão inesperada em Belém, sob as arcadas góticas que testemunharam partidas de caravelas, com um psicólogo chamado Rui, especialista em dinâmicas pós-traumáticas. Sofia apareceu magra, com olheiras profundas como craters lunares, vestindo um casaco puído que contrastava com sua outrora elegância portuense. Quero ver minha filha sem supervisão. Vocês me pintaram como monstro, mas fui vítima de Miguel tanto quanto vocês, alegou ela, voz trêmula como folhas ao vento de outono. Rui mediou com paciência de monge. Falem de sentimentos, não acusações. João, calmo como o tejo em maré baixa, rebateu. Você escolheu o caminho da decepção. Ana precisa de estabilidade, não de promessas vazias. Eu intervi com fatos históricos. Como Inês de Castro, traída e vingada, mas aqui buscamos paz, não coroas de rainhas mortas. Sofia chorou, admitindo pela primeira vez. Errei feio, seduzida por ilusões de fuga. Perdi tudo por ganância disfarçada de paixão. O mediador sugeriu visitas graduais, começando com chamadas vídeo supervisionadas, e ela aceitou, talvez exausta de lutar contra moinhos de vento. Enquanto isso, Rita florescia em Cascais, transformando sua clínica em um centro holístico com terapias baseadas em ervas alentejanas e massagens com óleos de lavanda da Provença. Uma parceria comigo para infusões históricas, misturando botânica, medieval com ciência moderna. Catarina, venha para um workshop. Cura através das ervas dos descobrimentos, convidou-me ela em um e-mail perfumado digitalmente com emoticons de flores. Levei Ana e os filhos dela para a Madeira em uma extensão da viagem, onde exploramos florestas laurisilva, antigas como dinossauros, colhendo folhas para chás que prometiam serenidade. Pedro e Luísa, agora adolescentes precoces, questionavam sobre o pai na prisão. Ele vai voltar? Rita respondia com honestidade madura. Ele escolheu caminhos errados. Nós escolhemos os que levam a praias de areia dourada. O nascimento dos gêmeos veio em uma madrugada chuvosa de inverno, no Hospital de São José, com João segurando a mão de Teresa enquanto eu distraía Ana com contos de sereias do Sado. Mateus saiu primeiro, chorando forte como vendavais atlânticos, seguido de Leonor, serena como lagoas vulcânicas. A família inteira no quarto, com balões de hélio flutuando como sonhos realizados, marcou o ápice da renovação. Teresa, radiante apesar do cansaço, sussurrou: eles são nosso mapa para o futuro. Eu, tia orgulhosa, capturei fotos para um álbum digital, narrando a saga familiar como um épico camoniano, com heróis cotidianos vencendo dragões de traição. Miguel, solto condicionalmente de Tíris, tentou uma abordagem via rede social, postando reflexões pseudo-filosóficas sobre erros que ensinam, mas foi ignorado como spam em caixas de entrada lotadas. Rumores diziam que ele vendia souvenirs em mercados do Funchal. Uma sombra do empresário ambicioso que fora, pagando pensão atrasada com moedas suadas. Sofia, conformada, iniciou visitas virtuais com Ana, contando histórias neutras de fadas do norte, supervisionadas por Rui, progressos lentos, como videiras se enraizando em solos rochosos. Com a primavera brotando em Lisboa, organizei uma exposição na universidade. Traições e triunfos na história lusa, com artefatos de épocas passadas e paralelos modernos anônimos, atraindo multidões curiosas.
João patrocinou exibindo garrafas de azeite como símbolos de pureza reconquistada. Teresa, com os gêmeos em carrinhos duplos, passeava pelos corredores, inspirando designs para um novo projeto. Um centro comunitário em Alfama, mesclando arquitetura manuelina com espaços para terapia familiar. Em uma escapada para o Gerês, com cascatas caindo como véus de noiva e trilhas perfumadas por pinheiros, refletimos sobre o percurso. Catarina, sua persistência foi o leme que nos guiou, disse João, enquanto as crianças chapinhavam em poças cristalinas. Eu respondi sentindo o sol filtrado pelas folhas e sua resiliência, o vento que encheu as velas. Ali, entre montanhas que guardam segredos milenares, o ciclo se fechava não com finais abruptos, mas com horizontes infinitos, onde traições viram lições e amores se multiplicam como estrelas no céu noturno madeirense. Nas montanhas do Gerês, onde as cascatas desciam como veias de prata, cortando a rocha granítica, e o ar carregava o aroma terroso de samambaias úmidas, misturado ao canto esporádico de corujas noturnas, nós montamos acampamento em uma clareira, isolada com tendas armadas sob um dossel de carvalhos centenários que sussurravam lendas de lobos e pastores perdidos. João acendia uma fogueira com gravetos secos, as chamas dançando como espíritos folclóricos, enquanto Teresa preparava sardinhas assadas em espetos improvisados, temperadas com sal grosso do Atlântico e ervas colhidas ali mesmo, tomilho selvagem e orégãos que explodiam em sabores inesperados na boca. Ana, com uma lanterna na mão, explorava as margens de um riacho próximo, coletando pedras lisas que brilhavam como joias subaquáticas. Olhem, tia, esta parece um coração de gigante. Os gêmeos, ainda bebês de colo, dormiam em berços portáteis. Seus respiros suaves sincronizando com o murmúrio da água, como se a natureza os embalasse em um berço coletivo. À luz tremeluzente do fogo, conversas fluíam como os regatos que desaguavam no cávado, tocando em camadas profundas que o dia a dia lisboeta raramente permitia. Sabes, Catarina, depois de tudo, percebo que a traição de Sofia não foi só um golpe. Foi um catalisador para redescobrir raízes, refletiu João cutucando as brasas com um pau nodoso. Como aqueles castros celtas aqui no Gerês, ruínas que viram bases para vilas novas. Teresa, enrolada em um chaile de lã minhota, acrescentou com sua visão poética. E você, Catarina, foi a arqueóloga dessa reconstrução, desenterrando verdades, enterradas sob camadas de ilusão. Eu sorri, sentindo o calor da fogueira aquecer não só o corpo, mas a alma. Talvez sim, mas o crédito vai para a teimosia lusitana que corre nas nossas veias, aquela que enfrentou mouros, mares e mentiras com a mesma garra. A noite avançava, e com ela veio uma chuva fina, como lágrimas de nuvens preguiçosas, forçando-nos para dentro das tendas onde partilhamos histórias sussurradas. De avós que contavam lendas de mouras encantadas nas serras, de viagens, imaginárias para além-mar que agora se concretizavam na expansão da empresa de azeite para costas africanas, inspirada em rotas antigas de especiarias. Ana adormeceu com a cabeça no meu colo, sonhando alto sobre gêmeos voadores em nuvens de algodão, enquanto os bebês se agitavam levemente, como se sentissem a energia ancestral do lugar. Pela manhã, o sol furou a neblina como uma lança dourada, revelando trilhas molhadas que levavam a poças termais naturais. Mergulhamos nelas, a água morna borbulhando como caldeirões de bruxas benéficas, lavando qualquer resíduo de fadiga emocional. De regresso a Lisboa, o inverno cedia lugar a uma primavera exuberante, com jacarandás florescendo em púrpura pelas avenidas da Lapa, e a vida assumia contornos de um mosaico vivo. A universidade me promoveu a coordenadora de um programa sobre patrimônio cultural, onde integrei workshops com produtores rurais, ligando história acadêmica a sabores tangíveis como o azeite de João. Ele, por sua vez, fechou um contrato com chefs estrela Michelin em Paris
exportando blends infundidos com algas da Ria Formosa. Uma inovação que misturava mar e terra em garrafas elegantes, rotuladas com mapas estilizados de 500. Teresa, equilibrando maternidade com carreira, projetou um orfanato em Setúbal inspirado em conventos medievais, mas com playgrounds solares e hortas verticais, ganhando prêmios que ecoavam em jornais como O Público. Rita, nossa aliada improvável, surpreendeu com uma visita de fim de semana, trazendo Pedro e Luísa para um piquenique no Monsanto, o pulmão verde da capital, onde pinheiros mansos sombreavam cestos com enchidos de trás-os-montes e bolos de mel da AI, Madeira. Catarina, criei um app para vítimas de traições, diários digitais com IA que detectam padrões tóxicos, contou ela, os olhos brilhando como faróis na costa vicentina. As crianças, agora unidas como uma tribo mista, construíam fortalezas de paus e folhas, inventando regras para jogos que misturavam xadrez com lendas de D. Sebastião. O rei volta se ninguém trair o time. Sofia, em suas chamadas esporádicas, aparecia mais mansa, contando anedotas inofensivas do Algarve, onde trabalhava em um ateliê de cerâmica, moldando pratos que talvez simbolizassem pratos quebrados de sua vida passada. Ana respondia com curiosidade infantil, mas sem apego profundo, priorizando a família presente. Miguel, uma nota de rodapé na nossa narrativa, foi visto em reportagens locais como voluntário em abrigos de animais no Ribatejo, talvez buscando redenção em olhares caninos fiéis, que contrastavam com sua infidelidade humana. Ignoramos, focando em horizontes amplos. Eu, em uma conferência em Coimbra sobre mulheres na história de rainhas a rebeldes, usei paralelos sutis com nossa jornada, inspirando plateias com relatos de resiliência que transcendiam épocas, ganhando aplausos que ecoavam como trovões. Aprovadores. O verão trouxe uma viagem coletiva para os Açores, ilhas vulcânicas onde lagoas azuis como safiras se aninhavam em crateras adormecidas. E nós nadamos em águas geotermais de Furnas, com vapores sulfurosos subindo como incensos purificadores. João e Teresa renovaram votos em uma capela simples de Ponta Delgada, com Ana espalhando conchas como confetes marinhos e os gêmeos balbuciando sons que soavam como bênçãos primitivas. Esta é nossa odisseia completa, murmurou João, enquanto observávamos baleias ao largo, suas caudas erguendo-se como bandeiras de vitória. Eu assenti, o vento atlântico despenteando cabelos, de traições a tesouros, como os navegadores que voltavam com especiarias, amargos no início, doces no fim. Em Lisboa, com o Tejo espelhando fogos de artifício em festas de santos populares, a Anansandat, família se entrelaçava em uma tapeçaria viva. Jantares com cozido à transmontana, risos ecoando por ruelas de alfama e planos para o futuro que incluíam escolas bilíngues para as crianças e retiros anuais no Gerês. A saga, outrora uma tormenta, tornara-se uma epopeia sussurrada em noites estreladas, provando que, nas terras de fado e saudade, o triunfo surge não apesar das dores, mas através delas, como vinhas que produzem os vinhos mais robustos em solos áridos. E assim, com o sol poente tingindo o horizonte de ouro, continuamos navegando, lemes firmes em mares de possibilidade infinita.